Vamos à leitura da palavra, irmãos. Ali em Lucas capítulo 18, no verso de número 9, diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós nos sujeitamos à autoridade da Tua palavra neste momento. Nós sujeitamos a nossa mente, o nosso coração, Senhor, a nossa alma, à autoridade da Tua voz, a autoridade da Tua palavra, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas e que traz ordem a tudo. Nós nos sujeitamos a ela, Pai. Pedimos o auxílio do Teu Espírito para cativar nossa mente, para cativar o nosso olhar, o nosso coração a Cristo, somente a Cristo. Clamamos por isso, ó Deus, e nos sujeitamos a esse poder maravilhoso que vem do alto sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, nós podemos ver que Jesus ele ensinou os seus discípulos a ter uma postura de oração, não como algo momentâneo, nem algo que eles viessem a fazer uma vez sim, outra vez não. Nós vamos ver que lá quando Jesus, em Lucas capítulo 11, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, ele não usa o termo, se por acaso vocês orarem algum dia, vocês orem assim. Não, irmãos, nós vamos ver que Jesus ele diz, quando orares. Então essa já era uma postura, uma posição que Jesus esperava de todos aqueles a qual viriam seguir a ele, a qual iriam crer nele. Então, Jesus ele coloca os seus discípulos, ele coloca a igreja, ele coloca o crente, o cristão, numa posição de oração. Não algo momentâneo, nem algo que quando eu estou bem eu oro, quando eu estou mal eu oro, quando eu estou bem eu não oro. Não, irmãos. Nós vamos ver que é uma prática diária, é um dever, é um mandamento. Nós sabemos que durante a nossa trajetória de oração, ela começa num dever, mas nós vamos ver que na nossa caminhada, por causa daquele a qual nós encontramos na nossa oração, que é o próprio Deus, essa jornada que era apenas um dever e um mandamento se torna um prazer e um deleite também para nós. E é muito interessante que a oração, meus irmãos, que ela tendo um mandamento e um peso de dever na nossa vida, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ter uma vida de oração, nós estamos cometendo um pecado. Nós estamos cometendo o pecado da omissão. Quando nós negligenciamos esse mandamento a qual o Senhor nos deixou de orar, nós estamos cometendo esse pecado. Timóteo Keller, ele comenta que a oração ela é uma extensão da glória de Deus. Então, deixar de orar é não tratar Deus como Ele de fato é. Então, olha o peso da oração, irmãos. É muito mais do que aquilo que nós sentimos, é muito mais do que aquilo que nós pensamos, mas tem um peso de mandamento, e quando nós deixamos de ter essa prática, nós estamos deixando de tratar Deus como Ele de fato é. E nessa parábola, Jesus vai nos ensinar sobre qual o coração que nós devemos ter na oração. Só que sempre quando eu estudo essa parábola, eu sempre olho a parábola anterior, onde fala sobre o juiz iníquo e a viúva. Por quê, irmãos? Porque a primeira parábola do capítulo 18, que fala desse juiz, Jesus está ensinando os seus discípulos a ser perseverantes, a ser insistente.
E nessa parábola aqui ele ensina qual o coração que os discípulos deviam ter nessa insistência, nessa busca por Deus. Na primeira parábola sobre a viúva e o juiz iníquo, fala que havia em uma cidade um juiz que ele não temia Deus, ele não respeitava seu próximo, e também havia uma viúva a qual ia ter com esse juiz todos os dias, clamando a ele para que ele julgasse a causa dela. Nós sabemos que nesses dias, uma viúva, por exemplo, ela carecia de proteção, ela carecia de sustento, ela era uma pessoa vulnerável na sociedade, os homens ofereciam perigo para ela, precisava de proteção e sustento, e ela ia diante desse juiz todos os dias pedir para ele que ele fosse justo, que ele julgasse a causa dela, desse um veredito favorável a ela. E o texto fala que esse juiz, por não temer a Deus e não respeitar o próximo, ignorava ela. Mas que certa vez ele resolveu atender porque ele estava cansado de ouvir ela. Ele já estava exausto, ele queria paz, ele não queria que essa mulher fosse mais até ele para incomodar ele, para pedir algo para ele, então ele dá um veredito favorável a ela. E Jesus então nos atenta ao olhar e diz assim: se este juiz que era mau, que era um homem injusto, que não temia Deus, que não respeitava seu próximo, ele deu um veredito favorável a essa mulher por causa da insistência dela, por causa da perseverança dela. Agora imagine vocês, quando vocês clamarem diante do Pai que é justo. Imagina quando vocês se colocarem diante do Deus que é justo, do Pai que verdadeiramente é bom, e vocês insistentemente suplicarem a Ele com perseverança, Ele irá atender e dar um veredito favorável a vocês. Jesus promete nesse texto que jamais um justo deixaria de encontrar respostas quando suplicar com perseverança a Deus. Então aqui Ele está nos ensinando a ser perseverantes, a sermos insistentes em nossa oração, a sermos tenazmente ligados a Deus e suplicantes diante de Deus. Só que depois dessa parábola da viúva, ele começa essa parábola que nós acabamos de ler, do fariseu e do publicano, e ele nos mostra que por mais que vocês tenham que ser perseverantes, que por mais que vocês tenham que ser insistentes, vocês não devem ter um coração orgulhoso, e não é qualquer coração que agrada ao Pai. E aqui, irmãos, então começa essa outra história, onde dois homens iam ao mesmo lugar, na mesma hora do dia, com a mesma intenção, a intenção de orar, mas com resultados totalmente diferentes nas suas orações, com um olhar totalmente diferente sobre quem Deus era, sobre quem eles eram, e um olhar totalmente equivocado também quem era o seu próximo. Nós vamos ver que nesse tempo, um fariseu e um publicano, eles nunca iam se bater, como diz nos dias de hoje, né? Um fariseu totalmente obediente à lei, totalmente um homem que observava de forma precisa a lei de Deus, e um publicano, cobrador de impostos, a qual cobrava do seu próprio povo para o Império de Roma. Então eles eram meio que rejeitados entre o seu povo. Eles eram deixados de lado. Então nós tínhamos esses dois homens no mesmo lugar, na mesma hora do dia, na mesma igreja, e eles estavam ali para orar a Deus. Só que as suas orações são muito diferentes. E Jesus ele começa essa parábola dizendo para um povo específico, e ele diz: eu vou contar a vocês uma parábola para aqueles que confiam em si mesmos. Ou seja, para aqueles a qual têm justiça própria, para aqueles a qual acham que são seus próprios mediadores entre ele e Deus, aqueles que se acham justos diante de Deus pelas suas obras. Então nós vamos ver aqui que o fariseu estava numa posição a qual Jesus falou em Mateus capítulo 6. Ele estava em pé, orando, procurando os aplausos do povo, procurando um povo que olhasse para ele. E ele então começa a agradecer a Deus, não por aquilo que Deus deu a ele, mas agradecer a Deus por aquilo que ele fazia.
Agradecer a Deus por aquilo que ele tinha como a sua justiça, como aquilo que trazia uma legalidade no seu coração para que ele se achegasse diante de Deus. Então ele começa dizendo: eu dou muito mais do que o dízimo. Além deles dar os 10% daquilo que era exigido na lei, ele dava ainda em cima daquilo que ele comprava, acima daquilo que ele comprava, que o outro já tinha dado o dízimo, então daquilo a lei não exigia, era só daquilo que ele produzia. Então ele dizia: eu sou muito bom porque eu dou, além do meu dízimo, eu consigo dar muito mais. Também ele se gabava pelo fato de cumprir os mandamentos de Deus, por cumprir a lei de Deus de forma precisa, segundo o seu olhar. E um desses fatos é o jejum. A lei dizia que ele tinha que jejuar apenas na festa da expiação, então eles jejuavam no calendário dos fariseus ainda mais 2 vezes na semana. Então ele dizia: cara, eu sou melhor até mesmo daqueles que cumprem a lei. Quem dirá desse publicano? Quem dirá deste homem que está aí no templo, a qual o povo rejeita? Você acha que Deus está ouvindo a oração deste homem? Vocês acham que Deus está ouvindo esse publicano? É isso que ele estava querendo dizer. Mas nós vamos ver, irmãos, que ali ele orava no seu próprio nome. Ele orava sendo o seu próprio mediador. Ele era o seu próprio caminho para Deus. Ele era a sua própria justiça para se encontrar com Deus. As suas obras eram o seu próprio caminho, as suas obras eram para ele aquilo que arrancava o véu que se encontrava com Deus, para se encontrar com Deus. Então os olhos desse homem estavam totalmente cegados pela soberba, cegados pelo egoísmo do seu coração. Ele não reconhecia a necessidade da misericórdia de Deus. Ele não reconhecia a necessidade de derramar seu coração e compreender que somente do Senhor vem a salvação. Então, meus irmãos, o que o fariseu fez ali não foi uma oração. Ele fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele não orou, ele tocou trombetas diante dos homens. Ele não orou, meus irmãos, ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, meus irmãos, ele fez cócegas no seu próprio ego com aquelas palavras. Ele não orou, ele fez um solo do hino Quão Grande És Tu na frente do espelho. Foi isso que ele fez, irmãos. Só que o que nós aprendemos é que é impossível nós orarmos sem primeiro calçar as sandálias da humildade nos nossos pés. Porque Jesus, o homem perfeito, mesmo sendo Deus, ele se humilhou a si mesmo e ele dependia de Deus. E ao contrário deste homem, deste fariseu, nós temos um publicano, um homem que cobrava imposto, que trabalhava para o governo romano, que era oprimido pelos seus próprios conterrâneos da época, que estava naquele momento e sequer ousava levantar os seus olhos para o céu, tendo um senso genuíno da grandiosidade de Deus e da sua pequenez. Ele se apresentava diante de Deus naquele momento como um suplicante, como aquele que necessitava realmente da misericórdia de Deus. Ele ora pessoalmente, ele não transfere os seus pecados para ninguém. Ele não transfere os seus pecados para o seu próximo. Ele não transfere os seus erros para o seu próximo, irmãos. Mas aqui ele orou de forma humilde, de forma profunda, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Ao contrário do fariseu que acreditava que pela obediência à sua lei ele era mediador e ele poderia abrir um caminho até Deus pela sua própria obediência. O publicano, quando dizia: tem misericórdia de mim, sê propício a mim, ele estava querendo dizer: Senhor, não há nada que eu precise mais do que me achegar a Ti. Mas não há nada mas eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, sê propício a mim. Forneça esse caminho para mim.
em mim, nas minhas obras, no meu interior, na minha volta, eu não consigo construir esse caminho. Então, pensa comigo, irmãos, esse fardo, olha a atenção dessa oração deste homem. Um homem que estava oprimido pelo seu pecado e que clamava por essa misericórdia, precisava se encontrar com Deus, foi despertado pelo Espírito Santo, mas não conseguia abrir um caminho por si mesmo. Então ele faz essa oração, ser propício a mim. Nós vamos ver, irmãos, que essa oração, ser propício a mim, nós vamos lembrar do tabernáculo. Quando o sangue era aspergido, então Deus se fazia propício aos homens. Por causa daquele sangue que era derramado, Deus então se tornava favorável àqueles homens. Deus então abria um caminho e ia ao encontro destes homens. E então, quando ele falava essas palavras, meus irmãos, era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e eu preciso de um caminho que me achegue a Ti. E nós vamos ver que Jesus, em Cristo, nós encontramos isso. Em Cristo, Deus se fez favoráveis aos homens. O próprio Deus abriu esse caminho. Ele não nos despertou da nossa culpa, Ele não nos despertou do nosso pecado para nos jogar, irmãos. Ele nos despertou porque isso ia abrir os nossos olhos para um caminho que Ele mesmo abriu, no sangue de Jesus Cristo, para nós nos achegarmos a Ele com o coração humilde e quebrantado, irmãos. Então Jesus, ele dá o veredito final nessa parábola, no verso 14, quando ele diz assim: digo a vocês que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta é humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Enquanto aqui, irmãos, o fariseu voltou para sua casa em paz. Ele voltou em paz, irmãos. Ele foi lá buscar aplausos, ele encontrou. Ele foi lá procurar a aceitação dos homens e ele encontrou. Ele voltou em paz para a sua casa, porém não com a verdadeira paz. Porém não aquela paz que terminou com a rebelião do coração do homem contra Deus. Não aquela paz que somente se encontra em Jesus Cristo, aquela paz onde o pecador e o Deus perdoador se encontram. E ali a paz, somente em Jesus Cristo. O fariseu desceu para sua casa em paz, mas não com essa. Quando o publicano, ele desceu para sua casa justificado, com a verdadeira paz no seu coração, do perdão de Deus. E aqui nós aprendemos, irmãos, que não há espaço para soberba diante de Deus. Pois o Senhor declara guerra contra os soberbos. Quem declarou guerra contra os soberbos, irmãos, não foram os homens. O próprio Deus declarou guerra contra a soberba do coração humano. Ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha um coração quebrantado. Nenhuma oração prospera diante de Deus a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio do amor e da graça de Deus. Onde a inveja, a mágoa, o desprezo pelo próximo, podemos encontrar abundante religiosidade, mas não comunhão com Deus. Podemos ver pomposa encenação, mas não oração que chega até os céus. Também nós aprendemos aqui, irmãos, que a soberba é algo que faz com que o nosso coração não se derrame diante de Deus e nós não conseguimos experimentar da verdadeira graça, da verdadeira comunhão com Deus, do verdadeiro amor, da verdadeira bondade. Ela nos cega, ela nos justifica em nós mesmos, ela não permite com que nós nos esvaziamos de nós para sermos cheios do Espírito Santo. Ela não permite com que nós choramos o luto das perdas, irmãos, para provarmos do consolo do Espírito. A soberba, meus irmãos, ela se levanta como escama nos nossos olhos, para que nós não tenhamos verdadeira comunhão com Deus. Também nós aprendemos com isso, irmãos, nessa parábola,
que é a doutrina que modela a oração. Nós vamos ver, irmãos, que é a doutrina que modela a oração, que não é eu me encerrar num quarto e ali eu apagar a luz e deixar a Bíblia para o lado de fora e ali eu ficar 3, 4, 5, 6 horas sem conhecer a palavra e querendo ter um conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Nós vamos ver que é a doutrina que ilumina os nossos olhos e que nos guia a verdadeira oração. Você sabia que a sua oração semanal começa no domingo? No culto, onde você está ouvindo a palavra de Deus, onde Deus está se apresentando a você como Ele de fato é. Não é quando nós nos encerramos num quarto e esquecemos do mundo e ficamos lá sem a palavra de Deus. Não, irmãos. É a doutrina que modela a nossa oração, nós vimos nessa parábola. O fariseu ele tinha uma visão equivocada sobre justificação, ele tinha um olhar muito equivocado sobre quem Deus realmente é, e isso afetava a visão sobre quem Ele realmente é, e isso afetava a visão de quem o próximo era também. Por quê? Porque a doutrina dele era errada. A doutrina que ele acreditava, que ele aprendeu, era errada, então a sua oração era errada, a sua conduta de vida era errada. Nós vamos ver, irmãos, que se para nós que definimos oração como uma resposta ao conhecimento de Deus, isso significa que a oração sofre profunda alteração de acordo com o volume e precisão desse conhecimento. Então, se a oração para nós não é algo que nós inventamos, mas é uma resposta ao conhecimento de Deus, significa, irmãos, que conforme nós vamos conhecendo a Deus, ela vai sofrendo uma profunda alteração de acordo com o volume e precisão do conhecimento que nós estamos adquirindo de quem Deus é. Então, irmãos, as orações, elas são moldadas de acordo com o conhecimento de Deus, com a profundidade do conhecimento que nós temos de quem Deus é. E agora eu te pergunto, quantas vezes na sua semana você para meditar num atributo de Deus? Quantas vezes você para na sua semana e medita sobre a fidelidade de Deus? Sobre o que Ele diz nas Escrituras, sobre como Ele é? Da sua bondade, do seu amor, da sua eternidade, da sua onipresença, da sua onisciência, da sua misericórdia. Quantas vezes você para deixar Deus se apresentar para você de acordo com as Escrituras, em vez de você ficar tentando, através da sua rotina ou dos seus problemas, construir um Deus? E isso é muito importante, irmãos, porque nós podemos, sem a palavra, estar construindo um Deus totalmente errado, e isso vai afetar nossa ética cristã, nossa oração, nossa conduta de vida. Porque é a doutrina, irmãos, que modela o nosso dia a dia, que modela a nossa adoração no culto. É a doutrina que modela as canções que nós cantamos aqui. Então, quando nós pensamos, por exemplo, a doutrina da propiciação, de forma equivocada, de forma errada, isso nós vamos achar que nós temos o direito, ou nós vamos achar que nós temos alguma capacidade de abrir um caminho para nos encontrarmos com Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, a doutrina da justificação de forma equivocada, nós vamos ver que nós tentamos no nosso lazer, de alguma forma, encontrar uma paz, sendo que é somente quando Deus nos torna justo em Cristo que nós encontramos a verdadeira paz. Então é somente pela fé em Cristo que nós somos de fato justificados, irmãos. Então, quando nós deixamos a doutrina de lado, irmãos, para tentar viver a nossa vida, para tentar agradar a Deus de alguma forma, nós não vamos desembocar numa verdadeira comunhão com Deus. Então, irmãos, você deve, como cristão, ter a prática de meditar nos atributos de Deus, de quem Deus é. Nós devemos pensar nisso na nossa vida devocional. Eu tive uma experiência muito boa com isso, porque muitas das vezes eu tenho uma história assim nesse quesito da oração, né? Muito, às vezes, diferente, né? Então,
parece que no decorrer dos anos, a gente, por mais que passa horas orando, mas vão cessando as palavras. Vão cessando a beleza da oração. Vai cessando a paixão por Deus, o desejo de quebrantamento. Mesmo que você passe horas orando. Por quê, irmãos? Porque não há verdade. Não há conhecimento verdadeiro de Deus. Você sempre está buscando aqui olhar para lá, quando você deve olhar primeiro a palavra, para conhecer verdadeiramente aqui. Então eu me lembro que eu comecei um processo de devocional num livro chamado Deus É, onde ele começa falando sobre os atributos de Deus. Eu disse, cara, de manhã eu vou pensar em Deus. Primeira coisa que eu vou fazer é pensar em Deus. Na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na justiça de Deus. Pensar de lá para cá, conhecer esse Deus que me chamou a este conhecimento. E nós vamos ver que Paulo, ele insistentemente, como até o Augusto orou aqui hoje, orava para os seus irmãos, dizia que vocês cresçam no conhecimento. Por quê, irmãos? Porque é a fonte. O conhecimento de Deus é a fonte. Paulo sabia disso. Paulo sabia, irmãos, vocês precisam crescer no conhecimento de Deus. Vocês precisam crescer, se aprofundar no conhecimento do amor de Deus, em quem Deus é. Vocês precisam crescer nisso. Paulo, ele suplicava diante de Deus e dizia, eu oro a Deus para que vocês cresçam, para que vocês conheçam a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus. Paulo, ele orava porque ele sabia, irmãos, se vocês não conhecerem a Deus, se vocês não dedicarem a sua vida a inclinar seus pensamentos a conhecer a Deus, vocês não vão provar a verdadeira comunhão com Deus nas suas orações. Vocês não vão provar, irmãos, do que o salmista provava quando ele se reunia com os irmãos no templo para adorar a Deus e falava que a sua alma era saciada quando ele estava naquele momento de adoração. Paulo sabia disso. Então ele dizia, eu oro para que vocês cresçam neste conhecimento, para que vocês possam provar através disso uma verdadeira comunhão com Deus, um prazer enquanto vocês estão adorando a Deus, para que vocês também aprendam a caminhar de forma justa, em ética cristã. Paulo orava, irmãos, em Efésios capítulo 1, 18, para que os olhos do coração fossem iluminados, porque o coração ali é a fonte do homem. Paulo dizia, irmãos, que este lugar seja iluminado para o conhecimento de Deus, porque aqui é a fonte, irmãos, porque você conhecer verdadeiramente Deus, irmãos, porque se você se dedicar a inclinar os seus pensamentos a Deus, você vai orar de forma correta e você vai provar a verdadeira comunhão com Deus. Tozer diz assim, creio que raramente há um erro em doutrina ou uma falha na aplicação cristã que não possam ser atribuídos em última análise aos pensamentos imperfeitos a respeito de Deus. Então ele fala, irmãos, que todos os erros, tanto na ética cristã, quanto em muitas doutrinas que nós podemos ver hoje em dia, são frutos daquilo que se pensa a respeito de Deus. Nós vamos ver, irmãos, que nós devemos ser capazes de acessar existencialmente as nossas convicções doutrinárias. Nós devemos nos preocupar com isso, irmãos. Nós devemos ser capazes de acessar existencialmente as nossas convicções doutrinárias. Ou seja, quando a palavra não fica pairando sobre a nossa mente, mas ela desce o nosso coração. E quando ela também não fica só na nossa boca, mas ela também dirige os nossos passos. É muito importante aquilo que nós cremos. Por isso hoje nós temos escola de membresia. Nós temos confissão de fé na nossa igreja. Nós levamos muito a sério aquilo que nós cremos, irmãos. E nós devemos ser capazes e buscar viver, acessar de forma existencial na nossa existência, na nossa conduta, na nossa oração, na nossa adoração, tudo aquilo que nós temos como convicção doutrinária. Se nós temos a convicção da justificação pela fé,
nós devemos andar em paz com Deus. Nós temos que romper com a ansiedade dos nossos corações. Nós temos que romper com a autojustiça. Nós temos que romper, irmãos, com vou fazer tal coisa para ser aprovado por Deus. Se nós cremos que Ele é o nosso bom pastor, irmão, nós devemos provar dos seus pastos, nós devemos nos deixar ser conduzidos às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Se nós cremos, irmãos, que Ele nos resgatou do reino das trevas para o reino da sua luz, nós devemos vir para o culto com alegria. Se nós cremos, irmãos, que Ele é o nosso Deus, nós devemos proclamar em alto e bom tom: se Ele é conosco, quem será contra nós? É isso que o Senhor deseja de nós. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para ser mais sábios, irmãos, para encher um lugar cheio de pessoas fortemente intelectuais. O Senhor nos chamou para quebrantar o nosso coração. O Senhor nos chamou para nos mostrar como é que deve ser um homem diante da sua presença. Como é um coração a qual Ele tem prazer em tocar e moldar. Qual é a oração que Ele deseja ouvir da sua igreja. Nós temos nos dias de hoje um perigo muito grande, irmão, na nossa sociedade, que é a tal da hipergraça. Aonde eles tentam roubar esse coração suplicante do coração da igreja. Aonde eles tentam roubar, irmãos, o tem misericórdia de mim. Como se Cristo na cruz não tivesse nos despertado a isso. Como se Cristo na cruz não tivesse nos despertado exatamente isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que tu me salvaste. Isso não pode ser roubado. Mas esse coração suplicante pela misericórdia de Deus é o que mantém um homem forte diante aos dilemas da sua vida. Eu sempre, às vezes, faço uma brincadeira, eu digo, esse aqui é o chão da fábrica. Esse é o chão da fábrica, irmãos, é esse homem diante de Deus, batendo no peito, tem misericórdia de mim, Senhor. Que caminho posso abrir eu para te conhecer sem que tu venha se revelar? Que homem pode ter acesso se tu habita nos céus dos céus? Com luz inacessível, que homem pode te conhecer? Mas tu me despertaste este conhecimento, ser propício a mim. Então se abre diante dos nossos olhos nada mais, nada menos do que o sacrifício perfeito da cruz, que nos leva a essa comunhão verdadeira com Deus, irmãos. Essa ação, nós não vamos encontrar em lugar nenhum, esse alto. Não é poder humano de convencer um coração a clamar para que Deus abra um caminho de conhecimento, para que Deus abra um lugar de comunhão e que este homem para naquele lugar e não constrói nada, mas espera naquele Deus que se revela, irmão. Um Deus que se revela. Por mais, irmãos, que Deus ele habita no alto e sublime trono, luz inacessível aos homens. Ele é um Deus incompreensível. É um Deus que se revelou. Ele é um Deus que se revelou pela sua palavra. Por mais que nós nunca, nem mesmo depois que nós tivermos corpos glorificados, irmão, nós vamos saber tudo sobre Deus. Nem mesmo depois de corpos ressurretos, irmãos. Mas olha a graça de Deus em ter deixado aqui para nós tudo o que nós precisamos. Por mais que nós nunca vamos saber tudo sobre Ele, tudo o que nós precisamos na nossa vida para que haja comunhão verdadeira com Deus, para que haja adoração verdadeira, para que haja oração sincera, para que haja coração quebrantado, Ele nos deixou. Então nós temos esse sentimento de que eu nunca vou saber nada sobre Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo sobre Deus. Ao mesmo tempo que eu digo, cara, Ele é muito grande. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ao mesmo tempo Ele se revela como um Deus perto. Ao mesmo tempo
Ele se revela como um Deus perto. E quando nós dedicamos nossa mente, irmãos, a pensar em Deus, com certeza nós somos humilhados. Com certeza nós somos humilhados, irmãos, porque é como se nós fosse um grão de areia diante a grandeza de Deus. É como se nós fosse feridos, irmãos, por essa grandeza e pela nossa pequenez. Mas é exatamente isso que deve acontecer. Porque é o próprio Deus que levanta. É o próprio Deus que levanta. É o próprio Deus, como diz Agostinho, a mesma luz que me fere é a mesma luz que me consola. O mesmo Deus que me humilha e me diz, cara, tu é pequeno, cara. Por que tu tá se achando tão grande, cara? Por que tu tá se achando autojustificador de si mesmo? Por que tu tá se achando o bom? O mesmo Deus que faz isso para nos ferir, para nos levantar, como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Quanta graça, meus irmãos. Quanta graça, meus irmãos, nós podemos encontrar no nosso Deus. Nada nos falta, irmãos. Nada nos falta. Nele nós temos tudo o que precisamos. Nele nós temos tudo o que precisamos. Nada nos falta. Amém, irmãos? Queria convidar a igreja a ter um momento de oração neste momento.